Chegamos ao segundo dia do nosso seminário. Ontem a Larissa trouxe bons fundamentos bíblicos e colocando uma base sólida para tratar do tema de hoje e responder perguntas que vocês farão. Creio que vai ser muito proveitoso para vocês, então aproveitem essa noite, que Deus abençoe, que as palestras de ontem, juntamente com as de hoje, e as dúvidas tiradas possam ajudar vocês no seu relacionamento de casamento, no seu relacionamento com o seu esposo, e vocês possam glorificar a Deus, serem felizes e viverem uma vida abençoada no seu lar, no seu casamento. Deus abençoe vocês. Boa noite, mulheres! Estamos aqui hoje para o nosso segundo dia de seminário, continuando o nosso assunto sobre mulheres e o sexo à luz das Escrituras. No nosso primeiro dia nós estabelecemos os princípios, os fundamentos, tudo que vai guiar o que nós vamos falar hoje, né? Essa primeira etapa ela é fundamental, porque nós precisamos primeiro estabelecer o que é o correto, o que é o padrão, né? Quando nós estamos conversando de algo que está fora do padrão, que nós precisamos lidar, precisamos melhorar, corrigir de alguma forma, nós precisamos entender o que seria o normal, né? E o normal é o que Deus criou, o que Deus diz que é normal. Então esse vai ser o normal pra gente, nós que somos cristãos, que temos a Bíblia como uma autoridade na nossa vida. Então, conforme eu tinha falado para vocês, hoje nós vamos falar sobre 3 mentiras que nós acreditamos sobre sexo e quais são as verdades bíblicas que derrubam essas mentiras. No meu livro, nome Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam, né? Mulheres e Sexo, eu falo de 8 mentiras, mas hoje a gente vai tratar de 3. Eu peguei as mentiras que estão nos extremos e uma que eu acho fundamental no meio. Quais seriam esses extremos? O primeiro, que o início, é acreditar que sexo é algo errado, impuro e não deveria ser falado na igreja. E o outro extremo é que entre 4 paredes vale tudo. Então, dentre essas 2 mentiras, esses 2 extremos, existem as outras mentiras que eu falo no livro. Então, a gente vai tratar dessas 2 e mais uma que a gente vai ver daqui a pouco. Então, iniciando na primeira mentira. Sexo é algo impuro, algo errado e que não deveria ser tratado na igreja. Muitas igrejas pensam assim, muitas pessoas pensam assim e ensinam isso, e aí morre aí o assunto, é errado, é impuro, ninguém vai falar sobre isso. E outras igrejas não ensinam isso, às vezes nem pensam assim, porém não falam sobre o assunto. Então o que acaba comunicando, né? Porque o nosso silêncio comunica também. O que acaba comunicando aos membros daquela igreja é que sexo seria algo errado, algo impuro e algo que a gente não deveria tocar no assunto aqui. É uma área que está à parte das demais da nossa vida. E não é verdade, né? A verdade é que as escrituras elas tratam de a gente como um todo, tudo que é relacionado à vida cristã deve ser tratado sim dentro da igreja. Então, essa é uma mentira. Como é que a gente sabe que essa é uma mentira? Porque quando a gente vai para as escrituras e a gente entende o que Deus fala sobre o relacionamento sexual, a gente vê que não tem nada de errado e nada de impuro sendo feito da maneira que ele criou, para o casamento entre um homem e uma mulher, dentro de uma aliança. Então a gente vai passar por algumas passagens aqui para ver como Deus fala sobre sexo e por isso nós devemos falar. E claro, da mesma maneira que ele fala. Temos que tomar também esse cuidado de não achar que é algo que nós devemos falar de qualquer jeito. Deus não fala de qualquer jeito. Quando ele vai tratar do sexo de uma maneira mais específica, nós vamos ver que ele nem usa como eu posso dizer, os termos diretamente, ele vai usar metáforas. Nós vamos ver já isso daí no livro de Cântico dos Cânticos. Então, o primeiro texto que a gente vai olhar para derrubar essa mentira é a criação, nós já vimos isso. Gênesis 1, dos versos 26 ao 27, aqui nesse trecho Deus acabou de criar o homem, né? O homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, ou seja, como seus representantes.
E aí ele vai dizer o seguinte para eles: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na. E aí, em seguida disso, no verso 31, ele vai dizer que isso é muito bom. Então Deus tinha acabado de criar homem e mulher. Isso implica que ele criou os corpos com as suas funções, as terminações nervosas, os órgãos sexuais, o desejo sexual de um para o outro. Então tudo isso Deus criou, e quando ele finaliza a criação, ele diz que é muito bom. Então não existe nada de errado em si. Logicamente, nós estamos aqui em Gênesis 1 e a gente sabe que a partir de Gênesis 3 tudo isso mudou, nós já falamos sobre essa situação, mas da maneira que Deus criou é puro. E aí ele vai, aqui a gente viu que ele manda eles se multiplicarem. E algumas pessoas vão questionar: então o sexo é somente para reprodução. Não é o que a Bíblia ensina. Vamos sempre, gente, nosso referencial vai ser o que a Bíblia diz. Muitas vezes a gente pega coisas que nós gostaríamos que fosse de determinada forma e a gente quer ali encaixar em algum trecho da Bíblia, mas a gente deve fazer o contrário, a gente tem que partir da Bíblia e aí encaixar a verdade bíblica na nossa vida. Então vamos ver como, de fato, não é somente para procriação. Quando a gente vai aqui para Provérbios, capítulo 5, e a gente vai passar por alguns trechos que vão mostrar Deus falando sobre o assunto e não tem nada a ver com procriação. Estou chegando aqui em Provérbios. Provérbios 5. Provérbios 5, nós vamos olhar do verso 15 ao verso 20. E diz assim a palavra do Senhor: beba água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Por que você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegra-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa. Que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. E aqui Deus está usando uma linguagem metafórica. Lembra que eu falei que muitas vezes ele não vai falar sobre o órgão sexual, isso, mas vai usar uma comparação. Então, quando ele fala de cisterna, tudo isso, aqui nós estamos vendo um trecho que está falando do relacionamento sexual entre o casal, né? E aí Deus incentivando isso. Embriaguem-se, ou seja, que isso seja algo que envolva vocês de uma maneira que vocês fiquem como se estivessem embriagados. E aqui não está falando nada em relação a ter filhos, em relação a se multiplicar, está falando simplesmente do prazer sexual. Continuando ainda aqui no Antigo Testamento, nós temos um livro inteiro que Deus deixou nas Escrituras, que celebra o amor erótico. Esse livro foi escrito por Salomão, que é o Cântico dos Cânticos, ou seja, o cântico que seria o cântico marcante, né? Então é um livro onde ele vai tratar do relacionamento amoroso e da paixão, da relação sexual entre um casal, né? Entre um casal casado. Então aqui no livro de Cântico dos Cânticos, eu quero chamar a atenção para um versículo específico, apesar de que o livro todo vai tratar sobre esse assunto específico, né, da relação sexual, mas eu quero mostrar para vocês, o capítulo 5, o verso 1, que diz o seguinte: já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva, colhi a minha mirra com as especiarias, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Lembra? Linguagem metafórica. Então aqui Deus está usando essa comparação dos alimentos, ele vai falar de jardim, mas o que está acontecendo aqui é o ato sexual em si. E aí ainda nesse verso tem um coro, que seria uma terceira voz, alguém que está falando com esse casal de noivos, né? Marido e esposa. E essa voz diz o seguinte: comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor.
E quem seria essa terceira voz no leito conjugal? O único possível, que é Deus. Então aqui Deus está incentivando que esse casal aproveite esse tempo, né? Então é algo que Deus aprova, é algo lindo que Deus criou, se feito da maneira que Ele projetou. É lindo, não tem nada de errado, não tem nada de sujo. Isso nós precisamos saber e nós precisamos também saber ensinar, né? Para os mais jovens, para os que vão se casar. Hebreus 13:4 vai dizer que digno de honra é o leito sem mácula. E essa palavra leito em Hebreus, na verdade, no idioma original, é a palavra coito, que seria o quê? O ato sexual em si. Então, o que esse trecho de Hebreus está dizendo é que digno de honra é o ato sexual em si. E mais aí ele continua. Mas Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, existe uma série de coisas que Deus não aceita no leito conjugal, não é da vontade dele e ele vai julgar. Existem consequências para a desobediência. Deus quer um povo santo. Ele vem, ao longo de toda a história, ele vem tentando formar um povo só dele, um povo santo, que seja representante dele. Então, ele vai certamente julgar quando as coisas não acontecem do jeito que ele planejou. Então, essa foi a primeira mentira e derrubamos ela, certo? Vamos para a segunda mentira. Sexo é primeiramente para satisfazer o meu prazer. Isso é mentira. Sabe por quê? Porque na vida cristã, nada é primeiramente para mim. E a Bíblia, gente, acho que eu já falei isso para vocês, ela não é uma lista de regras, pode e não pode. Deus podia ter escrito dessa forma, ele é Deus, ele podia ter feito o que ele quisesse, mas ele decidiu escrever uma história. E dentro dessa história que Deus escreveu, nós temos os mandamentos, mas também nós temos princípios, né? E aí, esses princípios que nós temos nas Escrituras, de como nós devemos viver para agradar a Deus, eles devem ser aplicados em qualquer área da nossa vida. Então, não é simplesmente, o princípio é para ser aplicado dentro da igreja. Não! A vida cristã não existe, na verdade, vida secular e a vida cristã. É tudo uma coisa só. Eu falei para vocês, o cristianismo é um relacionamento com uma pessoa. Não é um sistema religioso onde domingo eu vou lá, assisto uma mensagem e aí o restante da semana eu vivo como eu quero. Não é isso não é o cristianismo. Então, nada na vida cristã é primeiramente para mim. 2 Coríntios 5:15 vai dizer que Cristo morreu por nós, para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Outro trecho que continua falando da questão de que nós não devemos colocar a nós mesmos em primeiro lugar, mas colocar os outros em primeiro lugar. Existem vários trechos que falam isso nas Escrituras, tá certo? Mas esse aqui eu quero ler em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 3, que fala assim: Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Então essa passagem é muito clara, dizendo que nós não devemos pensar em primeiro lugar na gente. É totalmente o contrário do que o mundo fala, né? Mas essa é a realidade. O mundo jaz no maligno. Ou seja, quem lidera a cabeça do mundo é Satanás. Então, muitas das coisas que a gente vai ouvir no mundo são o extremo oposto do que Deus ensina. E essa é uma das coisas. Então, o relacionamento sexual, ele é uma expressão de amor para o meu cônjuge. Deus me dá para o meu marido e dá o meu marido para mim. Então, em primeiro lugar,
o relacionamento sexual tem o objetivo de dar prazer. Por quê? Porque quando a gente vai entender o que é amor à luz das Escrituras, a gente pensa logo no primeiro versículo que geralmente as pessoas memorizam, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus nos ensina o que é o amor e Ele nos mostra o que é o amor. É um sacrifício muitas vezes, mas é um serviço em benefício do outro e muitas vezes um outro que não merece, o que era o nosso caso. Nós não merecemos, Deus nos deu pela graça dele. Então, esses princípios todos que nós estamos falando aqui, eles devem sim ser aplicados para o nosso casamento e para o relacionamento sexual. Não nós em primeiro lugar, mas nós devemos fazer com amor. E o amor é o quê? É um serviço em benefício ao outro. Quando a gente vê a definição de amor, o amor não pensa em si mesmo primeiro, ele pensa no outro, ele faz tudo para servir o outro. De forma mais específica, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, ele vai falar sobre isso, que o sexo no casamento, ele não é algo para mim, ele é algo para o outro. E não só no casamento, o sexo tem essa função de eu dar algo de presente para o meu cônjuge. E como fora do casamento não é algo que Deus aprova de forma nenhuma, então o objetivo do sexo primordial é eu satisfazer, é um serviço de amor para o meu cônjuge. 1 Coríntios 7, do 3 ao 5, diz assim: que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Então aqui Paulo está implicando que o relacionamento sexual ele é parte da rotina normal de um casamento. Então ele deve fazer parte da rotina normal de um casamento. E bom, depois nas perguntas a gente vai tratar essa. Não vou falar disso agora, daqui a pouco eu falo. Então essa foi a segunda mentira, né? E dentro disso daqui, a gente tem que... Eu sei que muita gente faz cara feia, mas, gente, não sou eu que estou dizendo. Isso é o que a palavra de Deus ensina. Nós temos dificuldade, sim, de viver da maneira que Deus quer que nós vivamos, mas esse deve ser o nosso alvo. O nosso alvo deve ser crescer em semelhança a Cristo, crescer em obediência a Deus, não porque a gente vai, ganhar alguma coisa de Deus, mas porque nós já ganhamos. Nós obedecemos porque nós já ganhamos a salvação. Em gratidão a Ele nós queremos obedecer. Então, nessa questão de não ser primeiramente para me satisfazer, é muito comum. Eu sei que existe a questão do marido também não querer, mas em geral, na maioria das situações, a mulher tem menos desejo e ela muitas vezes se nega e acha ruim o que as escrituras ensinam sobre esse assunto. Mas nós precisamos pensar numa coisa, como isso é egoísmo, quando a mulher não está com vontade, ela não querer fazer. Vou te perguntar, você só faz comida na sua casa quando você está com fome? Ou seja, se você disser que é, então quando você não tem fome e a sua família tem fome, você não vai fazer comida. Isso é egoísmo, não é? Então é a mesma coisa relacionada ao relacionamento sexual. Se você só faz quando você tem vontade, você está usando o seu marido, você não está fazendo algo como expressão de amor para ele. Né? Então, esse é o alvo, nós devemos crescer nesse alvo, esse é o objetivo que Deus tem para essa área, tá certo? Então, mais uma mentira que nós derrubamos aqui com o que as escrituras ensinam, certo? Tá comigo? Vamos lá, vamos para a terceira mentira.
entre quatro paredes vale tudo. Mentira. Sabe por quê? Porque 1 Coríntios 10:31, Paulo escreveu o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo é tudo. Então nisso está incluído o nosso relacionamento sexual. O objetivo também é a glória de Deus. E é possível fazer para a glória de Deus porque foi Ele que criou, Ele deu para o casamento e Ele se alegra com isso. Quando nós fazemos como expressão de amor, quando o nosso leito é sem mácula, isso traz glória a Deus. Então, se qualquer coisa dentro do meu leito conjugal não traz glória a Deus, então não vale. E aí vamos pensar em algumas coisas que não trazem glória a Deus. Aí a gente vai olhar outros trechos das Escrituras. Por exemplo, quando a gente olha Efésios 5, do 25 a 28, vamos lá, vamos olhar, né? Porque não adianta nada eu falar para vocês que a palavra de Deus diz isso. Se a gente não lê, você pode não acreditar em mim, né? E eu até te digo, não acredite em mim. Pegue a sua Bíblia e olhe se eu estou falando a verdade ou não. Isso aqui é o nosso manual de vida, não o que eu estou falando. Não é a minha opinião, é o que a Bíblia ensina. Então vamos lá, Efésios 5, do 25 ao 28. Cadê aqui? Efésios 5, 25 ao 28. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, se o marido faz alguma coisa que não é em amor pela esposa, isso não glorifica a Deus. Mas também nós temos orientação para a esposa. Nesse mesmo trecho, no verso 33, na última parte, diz o seguinte: e que a esposa respeite o marido. Então, se há alguma prática que desrespeita, que humilha, isso não agrada a Deus. Né? Se vai denegrir a imagem, se vai denegrir a integridade física da pessoa, isso não glorifica a Deus. Então, não deveria fazer parte do leito conjugal de um casal cristão. A gente falou também sobre sexo ser a expressão de amor entre os cônjuges. O amor, ele não maltrata, ele não quer o mal, ele não machuca. Então, se machuca, maltrata, humilha, se a pessoa não quer aquele tipo de prática e o outro insiste, isso não é feito em amor, né? Então, essas coisas não podem entre quatro paredes. Por que não podem? Porque não trazem glória a Deus. Lembra, é expressão de amor. Se for expressão de amor para o meu cônjuge, Deus se alegra. Tá certo? Ok? Então essas foram as 3 mentiras. Que sexo seria algo errado ou impuro, que seria primeiramente para satisfazer o meu prazer, e terceiro, que valeria tudo entre 4 paredes. Toda a fundamentação bíblica foi dada aí para vocês, né? Então, a gente viu que isso é mentira, não é o que Deus pensa sobre o assunto. E agora vamos para a nossa tão esperada hora das perguntas de vocês. Primeiro, já falei, uma coisa que eu já falei, que nem tudo nas escrituras está em formato de mandamento. Muitas vezes eu recebo perguntas de vocês que são assim: ah, Larissa, me diz um versículo sobre tal coisa. Me diz um versículo sobre tal coisa. Né? Onde é que está um verso que diz que isso não pode? E, por exemplo, a gente não tem nas escrituras um verso que diz que falar palavrão no leito conjugal não pode. A gente não tem um mandamento, não falarás palavrão no leito conjugal. Mas, pensando no que a gente já falou aqui, que deve trazer glória a Deus, falar palavrão vai trazer glória a Deus? Isso vai edificar? É algo feito em amor um pelo outro? Não, né? Então, a gente tem que olhar pelos princípios que se aplicam a essa área. Então, esse é um ponto que a gente tem que estabelecer antes da gente começar a responder as perguntas. A outra coisa
que eu percebo também nas perguntas que mandam para mim, é a questão da expectativa. Nós muitas vezes criamos expectativas altas e erradas. Quanto mais erradas e altas forem as nossas expectativas, maior é o tombo, maior é a frustração quando elas não acontecem. E aí, dentro dessa questão de expectativa, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero pedir que você faça essa reflexão. De onde vem a informação na sua cabeça, sobre o que seria o relacionamento sexual certo, correto, normal? De onde vêm essas informações? O que foi formado sobre relacionamento sexual na sua mente vem de onde? Porque esse vai ser o padrão que você tem. E quando você escreve uma pergunta para mim ou tem alguma dúvida, você vai estar comparando a sua vida com o padrão que você criou na sua mente. E aí eu te pergunto, esse padrão foi criado pelas novelas, filmes, séries, revistas femininas, conversas entre mulheres, ou foi criado com um padrão bíblico? Foi a Bíblia que criou esse padrão na sua mente? Porque muitas das perguntas que eu recebo, eu percebo que a pessoa está muitas vezes frustrada porque ela não tem aquela vida sexual que os filmes venderam para ela, as revistas femininas venderam para ela, e não o que é a realidade, que é o que Deus ensina. Porque, minhas irmãs, a vida real não tem absolutamente nada a ver com o que nós vemos em filmes, em séries e esse tipo de coisa, tá certo? Então nós precisamos cuidar do nosso coração, porque muitas vezes nós criamos expectativas que vão destruir a nossa vida, porque a gente vai viver atrás daquele modelo, daquele ideal que a gente criou, que primeiro é inatingível e segundo que não é o que Deus quer pra gente, tá? Então isso é muito importante, a gente precisa pensar sobre isso, refletir sobre isso antes da gente ir para as perguntas, ok? E aí, mais uma coisa que eu quero que você reflita. Você quer mudar alguma coisa no seu relacionamento sexual porque você quer glorificar a Deus? Ou você está buscando mudar alguma coisa no seu relacionamento sexual porque você quer sentir mais prazer? O objetivo principal de você querer a mudança é glorificar a Deus ou satisfazer o seu prazer? O sexo é prazeroso. Deus deu para que fosse prazeroso. Mas quando eu busco esse prazer sexual acima de todas as coisas, ou seja, ele é o maior prazer, a maior satisfação que eu tenho na vida, o sexo se tornou um Deus na minha vida. Ele se tornou a minha fonte maior de satisfação. E esse lugar deveria ser ocupado somente por Deus. Deus deveria ser a minha maior satisfação. Certo? O relacionamento sexual é para ser prazeroso, é bom que seja. Se você tem algum problema de saúde, vai tratar. Faça o que puder para ser melhor, pode fazer. A questão é em que posição isso está no seu coração. Se isso estiver ocupando uma posição muito central no seu coração, você precisa avaliar se isso não virou um Deus na sua vida, virou um ídolo na sua vida, certo? Porque, minhas irmãs, nós não vivemos em um mundo perfeito, os nossos casamentos não são perfeitos, os nossos maridos não são perfeitos. Você, bonitinha, não é perfeita, florzinha de Jesus, né? Você não é perfeita, seu marido não é. Então, nós não teremos casamentos perfeitos, todos nós vivemos em um mundo caído, somos pecadores, então nós estamos em busca do alvo de glorificar a Deus. Mas enquanto tudo isso acontece, temos desencontros no casamento. O desejo de um não é igual ao desejo do outro. Então são lutas. Também precisamos entender que Deus usa essas lutas no nosso casamento para que a gente cresça em santidade, para que a gente aprenda a se relacionar melhor com o nosso cônjuge e se relacionar melhor com Deus. Então, Deus usa o nosso sofrimento para o nosso crescimento e para a glória dele, tá bom? Então, mais coisas aqui de fundamento para as nossas perguntas. Vamos lá. Finalmente, né, Larissa? Que demora. Ai, gente, eu achei...
Ó, vocês vão ver como que o mundo, como as vozes do mundo têm destruído o que Deus criou. Na maioria das perguntas que vocês mandaram, eu coloquei em categorias e vou falar sobre a categoria, tá? Porque as perguntas eram parecidas. Mas essa daqui eu fiz questão de copiar, porque eu achei muito interessante. Faço sexo para agradar o meu marido, porque ele é um presente para mim. Mas não faço questão de sentir orgasmo. Tenho 21 anos de casada e tenho medo de piorar. Gostaria de mudar isso. Como faço? Minhas irmãs, vamos pensar em tudo que nós falamos até agora. E aí eu pergunto para vocês e pergunto para a irmã que me escreveu isso daqui. Depois de tudo que a gente falou de fundamento, minha irmã, você acha que você precisa melhorar, mudar isso? Ou você acha que isso que você está fazendo glorifica a Deus? E eu te digo, isso glorifica a Deus. O objetivo principal do relacionamento sexual não é o orgasmo. O orgasmo é bom, é ótimo. Mas nem todas as vezes isso vai acontecer para a mulher. Nós não nos importamos com isso, a maioria de nós, algumas vão se importar, mas em geral não nos importamos e não tem nada de errado nisso. Lembra que a gente já falou que o relacionamento sexual tem o objetivo de dar prazer para o meu cônjuge, exatamente o que essa irmã está compartilhando. Ela valoriza o marido dela, ela entende que é um presente de Deus e ela faz em amor a ele muitas vezes. E não tem nada de errado nisso. Ela está certa. E muito provavelmente ela está preocupada, querendo mudar isso. Por quê? Porque o padrão que ela está na mente dela, qual é? É o das escrituras? Ou é um padrão talvez que as amigas dela vêm falando? Ou é um padrão do que ela tem visto em filmes, em séries, em revistas femininas? Da onde vem essa ideia de que eu preciso colocar o meu prazer em primeiro lugar? Não é de Deus. Não é do Senhor essa ideia. Não é o que a gente vê nas escrituras. Então, minha irmã, não mude isso. Porque você está satisfeita, você tem contentamento com o que Deus te dá. E nós, em geral, buscamos esse contentamento e você está contente. Se é o que Deus deu, você está contente e você vive muito, muito, muito melhor do que nós que muitas vezes estamos ali na expectativa de que tem que mudar, que tem que fazer diferente. Você está contente com a situação do jeito que ela está, você não tem que mudar isso, minha irmã. Achei muito, muito legal essa pergunta. Pergunta número 2. Na verdade, aqui a gente já vai começar a entrar em categorias. Frequência. Larissa, quanto é o certo? Quantas vezes por semana? Gente, sabe qual é o certo? Qual é o ideal? O suficiente para que ambos estejam satisfeitos. Esse é o ideal. Ok? Então isso, como é que a gente chega nesse ponto? Conversa. O casal, o casamento é uma amizade profunda, deve ser uma amizade profunda entre os dois, cumplicidade. Vocês precisam conversar. Ah, meu marido quer demais, ou eu quero demais, ele quer de menos. Vocês precisam entrar em um acordo, né? Vamos combinar, vamos marcar dias, né? E você pode achar, marcar horário para isso? Sim, tem algum horário disponível na sua agenda hoje? Provavelmente não. Então, se você não marcar, não se programar para isso, não vai acontecer nunca. Quer dizer, vocês vão parar, né? Então, a frequência ideal é a frequência que o casal decidir que é a ideal. Mas, porém, tem que fazer parte do casamento. Isso é parte do casamento. E é tão lindo, gente, como Deus criou a gente. Nós mulheres, existe um hormônio que nós produzimos, chama ocitocina, e esse hormônio ele é produzido no relacionamento sexual e ele também é produzido na amamentação. E uma das coisas que ele causa, esse hormônio, é o aumento do vínculo emocional da gente com aquele ser. Então, se é na amamentação, aumenta o vínculo emocional com o meu filho, e se é no relacionamento sexual, aumenta meu vínculo emocional com o meu marido. Então, o relacionamento sexual não é somente o prazer, ele também tem essa função de aumentar a intimidade do casal, e é fundamental para isso, certo? Então, frequência, check, já falei. Próximo, desejos diferentes. E aí eu falei um pouquinho sobre isso já, né? Temos que entrar em acordo
de qual vai ser a frequência ideal, de repente combinar os dias, eu já mencionei isso aqui também. Guarde energia para o seu marido. Muitas das mulheres estão deixando a energia sexual delas ser totalmente desperdiçada no mercado de trabalho. Toda aquela disposição, aquela energia, você gasta tudo na sua vida profissional e você chega em casa só o bagaço. Não é isso que acontece muitas vezes? Então você precisa poupar energia. Por isso que a questão de marcar os dias é legal, é interessante, porque você já poupa energia naquele dia. Não, hoje é o dia do meu marido. E o marido, gente, ele é a prioridade na nossa vida acima da nossa carreira. É o que a palavra de Deus ensina, tá certo? Então, precisamos guardar energia para os nossos maridos. Próxima pergunta, também em categoria. Masturbação. E aí vou mandar a pergunta para vocês. Com tudo que nós vimos até agora sobre o que é o relacionamento sexual que agrada a Deus, vocês acham que a masturbação é algo lícito diante de Deus? Não. Não cumpre o propósito do sexo. O sexo não é para mim, o sexo é para eu dar ao meu marido, para o meu marido dar para mim. A esposa não tem domínio sobre o próprio corpo e o marido não tem domínio sobre o próprio corpo. É um para o outro. Então a masturbação, ela é uma prática egoísta que alimenta pensamentos inapropriados na mente de quem pratica, acostuma o corpo a se satisfazer com aquele estímulo. Ninguém vai saber te tocar da maneira que você mesmo sabe. Então isso acaba com o seu relacionamento muitas vezes. Se você tem essa prática, quando você vai se relacionar com seu marido, você vai achar ruim, ele não sabe fazer. Por quê? Porque você acostumou o seu corpo com aquela prática. Então não é algo que deve fazer parte da vida da mulher cristã. Não é lícito. E aí é importante a gente fazer uma diferenciação entre a masturbação como uma prática isolada de sexo de você com você mesma e a manipulação do órgão sexual um do outro na interação sexual do casal. Isso é diferente, tá? Se são os dois que estão ali juntos, na interação entre os dois, não tem problema, isso não seria pecado. O que é pecado é como uma prática isolada, porque não cumpre o papel do sexo que Deus criou, do sexo para o casamento, de um para o outro, certo? Mais uma respondida, muito bem. Vamos para o próximo. Agora a gente começa a ficar já um pouquinho mais, os assuntos mais delicados. Sexo oral. E não é igual a sexo anal, tá? Tanto que eu vou falar separado um do outro. Eu tenho um site, larissaferraro.com, que é o meu blog, tem um blog também. Lá eu escrevi um artigo, um textozinho sobre isso, sobre sexo oral. Se você quiser, você pode lá dar uma olhada, larissaferraro.com. E o que acontece em relação ao sexo oral? Lembra que a gente já vem falando que é a Bíblia que vai dar todas as diretrizes, a Bíblia que vai dizer se algo é errado ou é certo. Quando a gente vai no livro de Cântico dos Cânticos, nós temos muito essas metáforas de árvore, de fruto, de tudo isso. E lá nós temos uma menção de o casal aproveitando do corpo um do outro, e nós temos sim referência deles estarem falando alguma coisa do paladar, do seu fruto ser doce para mim, algo assim desse tipo. Depois você olha lá o que eu escrevi, tá certo? Então, nós entendemos que isso é mencionado nas Escrituras, em Cânticos dos Cânticos. Então, não é uma coisa que é considerado pecado diante de Deus, tá certo? Então, isso daí você pode depois olhar com mais detalhe essa explicação. Sexo anal. Aí é totalmente diferente, tá certo? Não foi um órgão criado para isso. Quando a gente fala em relação a sexo anal, nós temos várias implicações aqui. Primeiro, o ânus ele não é flexível, ele não é lubrificado, ele é extremamente contaminado
e extremamente vascularizado. Então, ele não foi projetado para que nada entrasse nele, muito menos para que houvesse uma fricção. Porque se você pega um órgão, uma parte do seu corpo, que não é flexível, não é lubrificada, é vascularizada e é contaminada, a fricção pode causar um machucado num lugar que é contaminado, um ambiente contaminado, e essa contaminação ir direto para as suas, é muito vascularizado, então para as suas veias. Então não é algo que vai fazer bem para a sua saúde, é uma coisa que maltrata, é uma coisa que não é limpa, então certamente não é uma coisa que glorifica a Deus. Não é uma coisa que glorifica a Deus, tá certo? Então, não é algo que deveria fazer parte do leito conjugal de um casal, né? Não é, se é uma coisa que não traz o bem para o outro, não deveria ser feito. Não tem esse propósito. O ânus não foi feito para isso, tá certo? Então, não glorifica a Deus, com certeza. Próximo tópico: sexo online. Sexo online. Aí eu coloquei até uma interrogação aqui. Vamos pensar numa coisa, né? Essa ideia de sexo online. Não, mas é o meu marido. Meu marido viaja e aí eu tô em casa, então é a interação ali por uma videoconferência, tá. Vamos pensar em tudo que a gente falou até agora. Será que a gente pode considerar que o seu marido numa tela de computador, você numa outra tela, isso seria sexo, relacionamento sexual, ou isso seria masturbação? E aí você tem condição de responder isso daí. E a gente já falou sobre a masturbação, se cumpre o papel do sexo no casamento. O que acontece com essa interação online é que vai te dar a ilusão de que você se relacionou sexualmente, mas na verdade você não se relacionou sexualmente. Foi simplesmente uma masturbação aquilo que aconteceu. E outra, você abre uma porta muito perigosa, porque você acabou ali, desliga seu computador, ou sei lá o que você usou, e o seu marido viajando, ele pode muito bem somente mudar a tela. Você pode estar servindo de tropeço, estimulando o seu marido a essa prática, né? Então, assim, não somos culpados pelo pecado do outro, mas a gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente traz para o nosso leito conjugal, para que não virem pedra de tropeço para o nosso próprio casamento, certo? Então, não cumpre o papel da intimidade do casal, absolutamente não cumpre, né? E envolve práticas que nós sabemos que não agradam a Deus, certo? Respondida? Mais uma observação que é importante fazer nessa aqui, sobre fases. Algumas mulheres compartilharam: eu tive um bebê agora, ou perdi alguém muito próximo a mim, eu tenho andado muito triste nos últimos tempos e eu não tenho vontade, eu não tenho desejo. Gente, isso é normal, isso faz parte da vida. Lembra que a gente falou? Será que a gente não está colocando uma expectativa irreal? Nós precisamos entender que o casamento vai passar por fases. Nós teremos fases de maior, de atividades mais intensas nessa área, mas também nós teremos fases difíceis na vida em que essa área vai ser a que a gente menos quer pensar. O que a gente tem que tomar cuidado é para que essa fase não dure para sempre. Nós precisamos sim buscar alternativas para sair dessas fases. E sempre, sempre, sempre regada a muita oração ao Senhor, que nos ajude nisso. Mas precisamos entender e respeitar que vão acontecer fases difíceis em que vai ser complicado manter um relacionamento sexual. Mas, ainda assim, devemos nos esforçar para voltar. Isso é importante para o casal, tá certo? Importante para o casal. Mas entenda que existe fases, é normal. Posições. Gente, dentro dos limites que a gente falou, para a glória de Deus, não machuca, não humilha, não tem palavras torpes. Dentro desses limites aqui no meio, o que vocês quiserem.
a forma que quiser, aonde quiser, o horário que quiser, lógico, respeitando, né? Se tem gente próximo, se é um lugar público, não, né? Porque é a intimidade do casal. Deus deu para que fosse do casal, o marido e a esposa. Pronto, é para eles, é para vocês. Mas dentro desses limites que a gente falou aqui, tudo é vocês que vão decidir, é o que mais agrada a vocês, é como vocês quiserem, tá certo? Então nós temos muita liberdade dentro desses limites que nós colocamos. Uma coisa que eu não coloquei aqui, que eu lembro que perguntaram, é sobre acessórios, né? E assim, vou dizer que é pecado? Não tenho como dizer que isso seja pecado, mas eu preciso tomar cuidado se eu não vou estar acostumando o meu corpo, treinando o meu corpo para sentir prazer com aquele tipo de acessório e depois eu não consigo sentir prazer sem. Nós precisamos entender que Deus criou o homem e a mulher com a capacidade de ter prazer um com o outro. Quando a gente começa a querer enfeitar demais, colocar coisa demais, a gente pode se tornar dependente disso daí e não conseguir mais sentir prazer na coisa simples, tá certo? Na simplicidade do que Deus criou, que Ele criou para que nos desse prazer, ok? Então, não posso dizer que é pecado, mas precisamos tomar cuidado com o que a gente está trazendo para o nosso leito conjugal, mais uma vez, essa mesma observação, ok? E aí, para a gente finalizar, já falei, mas vou repetir, é muito importante que haja amizade no casamento. Problemas na área sexual, eles são um reflexo do problema que está acontecendo no relacionamento. Então, se você está enfrentando alguma luta, algum problema, busque ajuda da sua igreja, dos seus líderes, né? Na primeira igreja aqui nós temos o ministério do Miami, que cuida dessas mulheres noivas ou recém-casadas, ou com pouco tempo de casado. Então busquem ajuda para que vocês para que o casamento de vocês não acabe. Nós precisamos, Deus nos fez para vivermos em comunidade, Ele não nos fez para vivermos isolados. Então nós precisamos aprender a ter humildade de pedir ajuda. Todos nós passamos por lutas e de tempos em tempos precisamos de ajuda, certo? Só para a gente fechar, eu quero fazer a indicação de 2 livros para vocês, na verdade 3, né? Quero indicar o meu livro, né? Como é que eu não vou indicar o meu? Larissa Ferrari, aqui ó, Mulheres e Sexo. Mas fora o meu, eu quero indicar 2. Um é para tratar da parte do homem, que é o Sexo, o Romance e a Glória de Deus. É um livro escrito para maridos. Então é um recurso muito bom que ajuda o seu marido a entender o que é o relacionamento sexual à luz das escrituras. Muito, muito bom esse livro. E o outro, vocês vão me perdoar, porque eu sou uma mãe de filhos de 4 patas, tá? E uma das minhas filhas de 4 patas, ela comeu meu livro. Ela comeu a capa do meu livro, mas eu fiquei pensando se eu mostrava para vocês ou não, mas é porque esse livro ele é tão bom e tão importante que eu achei que eu deveria mostrar. O nome do livro é Finalmente Livre. É um livro que fala sobre o vício em pornografia. É uma das ameaças morais, eita, gaguejei, uma das ameaças morais maiores que a igreja tem enfrentado, que é a pornografia, e esse livro trata dessa questão. Um livro muito bom do Rick Lambert. Vocês vão conseguir ver só o Rick Lambert e o Finalmente Livre, né? O resto tá tudo comido. Mas é um livro muito bom, vale muito a pena para ajudar vocês. Tá certo? Então nós chegamos ao final do nosso seminário. Quero agradecer a participação de todas vocês, agradecer mais uma vez a todo mundo aqui da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife e desejar que Deus abençoe a cada uma de vocês que ouviu, que Deus aplique esses ensinamentos a cada coração e que tudo isso seja feito para a glória dele, tá certo? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus. Chegamos então ao 2º dia do nosso seminário online para mulheres e faremos novamente sorteios de livros. O primeiro a ser sorteado será um exemplar da nossa palestrante Larissa Ferraro, intitulado Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam.
A primeira sorteada, então, é Deise Gomes, de Pernambuco. Primeira sorteada do nosso estado. Mais um exemplar desse mesmo livro. Dessa vez a sorteada é Mara Trindade Gonçalves Alvarenga, de Minas Gerais. Terceiro exemplar desse livro vai para Jennifer Carneiro, de São Paulo. Agora nós faremos o sorteio do quarto livro esta noite, dessa vez do livro Bela aos Olhos de Deus. E a sorteada é Thalita de Souza, do Rio de Janeiro. O último livro a ser sorteado essa noite é Deus está mesmo no controle? Lembrando que nós entraremos em contato com as sorteadas por e-mail. E a sorteada para este livro é Miriam Horácio Correia, também de Pernambuco. Obrigada por terem acompanhado o nosso evento. Boa noite, queridas irmãs. Nós chegamos ao fim do Seminário para Mulheres promovido pelo MIAME da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Na verdade, ele foi idealizado para ser presencial em 2 dias. Teríamos cerca de 12 horas para explanar sobre um assunto tão relevante. Mas aí chegou a pandemia e nós decidimos fazer online. Acreditamos que foi eficaz e ainda tivemos o privilégio de expandir, ter um alcance a diversos estados e até mesmo a outros países. Nós queremos agradecer a nossa equipe pastoral, cada pastor que nos apoiou e esteve à frente desse evento, colaborando para que ele acontecesse. Agradecemos especialmente a equipe técnica, também a nossa querida Larissa Ferraro, que em todo momento se propôs a ajudar no que fosse necessário. E nós queremos agradecer especialmente a você que esteve conosco durante esses 2 dias. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. E queremos nos colocar como MIAME, um ministério que trabalha com mulheres, abordando temas do casamento, à sua disposição, através da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Nós queremos agora, eu gostaria de lembrar também de que o livro da Larissa Ferraro, do pastor Augustus e muitos outros autores que contribuem para uma vida cristã plena, estão à venda na Livraria de Primeira. Procurem, nós vamos passar o link e vocês podem procurar, entrar em contato ou pelo WhatsApp ou pelo telefone e adquirir esses títulos. Nós queremos agora fazer uma oração de encerramento, clamando ao Senhor as suas bênçãos. Pai bondoso, nós te agradecemos porque a tua graça e a tua misericórdia é sobre cada um de nós, Senhor. Te pedimos que nós possamos, ó Pai, negar, não ouvir as mentiras que o mundo propaga e ouvirmos as verdades da tua santa palavra, que liberta as nossas vidas, que traz bênçãos para os nossos casamentos, que possamos, ó Pai, assim, ser usados para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a todas e esperamos você no próximo encontro. Boa noite.